Quero cumprimentar a todos, quero agradecer a oportunidade que Deus nos dá, que Deus me dá, de trazermos essa palavra, amém? Cumprimento aos irmãos do canal lá do irmão Pedro, também da rádio do irmão Pedro, que é a web rádio Eu Adoro, que Deus abençoe a todos grande e poderosamente. Quero cumprimentar a todos do canal Pra Falar da Verdade também, e se você que está me ouvindo ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Eu tenho visto alguns vídeos de mais de 900 visualizações, mais de 1000 visualizações. Só que às vezes as pessoas elas visualizam o vídeo e elas não se inscrevem. E essa inscrição, ela é muito importante do ponto de vista de crescimento do canal, para que haja crescimento do canal. Então, por favor, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ok? Se inscreva. Deixa um like também, tá certo? E indique para mais pessoas o canal Pra Falar da Verdade, para que essas pessoas também sejam alcançadas aí pela verdade, que é a palavra de Deus. Aleluias. Hoje nós vamos falar sobre como nós estamos na campanha, já são 4 domingos, de um total de 7, que nós estamos fazendo jejum e oração. Nós estamos nos consagrando ao Senhor em prol de revestimento de poder do Espírito Santo. Aleluia! Por Espírito Santo, encher não pode estar cheio de outra coisa, ou outras coisas, o vaso. O crente é considerado como vaso. A Bíblia diz que nós somos vasos. Então o crente é o vaso. E esse vaso precisa estar cheio, além da estrutura dele ter que ser de barro, esse vaso ele precisa estar cheio do óleo da unção do Espírito Santo. Mas para que esse vaso contenha só o Espírito Santo, esse vaso precisa ser esvaziado. Em outras palavras, nós vamos dizer que precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo nos encha dele. Então, por isso que nós estamos fazendo o jejum. Não existe a possibilidade do ser humano se esvaziar de si mesmo se não for pelo poder do Espírito Santo. Não existe a possibilidade do ser humano vencer o pecado, vencer as tentações, vencer as paixões do mundo, vencer as paixões da carne. Não existe outra possibilidade a não ser pela força do Espírito Santo. Nós não conseguimos resistir ao pecado sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos. Não tente, você vai quebrar a cara. Não tente, não tente. E não há possibilidade de fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não há possibilidade de ter a oração eficiente sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Não há possibilidade de ser respondido sem o poder do Espírito Santo. Não há. Por isso que nós precisamos jejuar, para que o Espírito Santo venha sobre nós, cada vez com mais poder, com mais unção. Nós vamos abrir em Ezequiel, o livro de Ezequiel, e hoje nós vamos falar sobre, o tema hoje é a promessa e cumprimento do derramamento do Espírito Santo. A promessa, então tem uma promessa e tem um cumprimento, porque você serve, você está buscando, nós servimos a um Deus fiel e verdadeiro. Amém? Está com raiva, irmão? Está com raiva, irmã? Não pode dar glória a Deus não? Ainda está mordido ainda, depois dessa busca pelo Espírito Santo? Ainda está preso, está amarrado ainda? Hã? A gente fica mais aqui, buscando mais ainda. Porque eu estou livre, aleluia. Eu estou livre. Você não está livre não? O nosso Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Então, a promessa e cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver aí em Ezequiel 36, 24 e 27, tá?
24 e 27, que diz assim, uma coisa tremenda. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Aleluia, água pura é a palavra de Deus. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26, olha a promessa. Dar-vos-ei coração novo. O que significa? Novo nascimento. Amém? Novo nascimento. Vocês vão passar pelo novo nascimento, porque eu vou provocar isso em vocês. Lembra que eu falei para vocês da ordem? A pessoa recebe Jesus, a pessoa nasce de novo, a pessoa desce as águas, a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Amém? E porei dentro de vós espírito novo. Espírito aí está com letra minúscula, significa intenções, propósitos, tá? Espírito novo. Vou dar um novo espírito para vocês, vou dar uma nova intenção para vocês. Vocês vão estar num novo propósito. Amém? Aí diz também, continuando, eu vou tirar de vocês o quê? O coração de pedra, e vos darei o coração de carne. O que significa isso? Eu vou dar a capacidade para vocês me buscarem, se prostrarem, se derramarem, se quebrantarem diante da minha presença. Eu vou dar capacidade para vocês de serem mansos e humildes, quando eu mandar meu filho aí na terra. E o meu filho vai falar para vocês, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Lembra que aqui era o Velho Testamento, Deus usando um profeta do Velho Testamento. Amém? E aí, o Senhor está falando, vou tirar esse coração de pedra. Pedra é símbolo de não se prostrar, não se curvar, não se render, querer estar sempre na mesma postura, querer estar sempre com aquela mesma opinião e não muda, né? É turrão, parece uma mula. Eu falo mesmo, porque a Bíblia fala, um salmo fala, não seja como a mula, porque ela precisa de cabresto e um freio, senão não vai obedecer. É a Bíblia que diz, é o salmo. Vai lá na Bíblia lá. Depois, se você, quando for editar lá, você coloca lá esse salmo, tá bom? Só para eu não ficar aqui tido como uma pessoa que está xingando os outros de mula. Está escrito lá. O Espírito Santo dá essa capacidade. O Senhor está falando, eu vou tirar esse coração de pedra. Vou tirar. Aleluia. Deus promete e cumpre. Amém? Aí vem lá. 27. Porém dentro de vós o quê? O meu Espírito. Aleluia. Aí está falando do Espírito Santo. Amém? Então o profeta aí já no Velho Testamento aí, ó. Mais de 500 anos, creio eu, antes de Cristo. Já está aí, ó, fazendo a previsão, já está aí trazendo a profecia. Aí o próximo fala, seguindo fala, e farei que andeis nos meus estatutos, ó glória, guardeis os meus juízos e os observeis. Os profetas, então, gente, falaram de um novo dia em que Deus poria o seu Espírito sobre e dentro de todo o seu povo. Então, o Espírito sobre o teu povo, o seu povo, e o Espírito dentro do seu povo. Em outras palavras, aquilo que tinha sido a experiência excepcional de poucos isoladamente, transformar-se-ia no normal para o seu povo, além de um relacionamento ainda maior. No Velho Testamento, você vê profeta como o profeta Samuel, homem cheio do Espírito Santo, não? Hein? Davi mesmo, cheio do Espírito Santo. Então, até tem aquela música que fala, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu canto como o rei Davi, eu luto como o rei Davi, né? A gente vê outros servos do Senhor, o próprio Ezequiel sendo cheio do Espírito Santo, Jeremias sendo cheio do Espírito Santo, Malaquias, Ageu, Amós, pessoas mais simples, né? Agricultores lá,
cheios do Espírito Santo, profetizando sobre coisas futuras. Aleluia. Mas agora no Novo Testamento, na vinda do Filho de Deus, há essa promessa de Deus sobre o derramamento do Espírito Santo. Como antes de nós entrarmos no Novo Testamento, vamos ver um outro profeta do Velho Testamento que fez essa previsão. Deus usa um outro profeta, e vocês já devem saber mais ou menos de quem eu estou falando, do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim, Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Aí está falando do Espírito Santo. Amém? Promessa no Velho Testamento. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu creio que o Espírito Santo está se movendo já na minha filha, para que ela profetize, e ela vai profetizar ainda mais. Profetiza, profetiza, profetiza. Amém? Assim você tem que crer também, que como diz essa promessa, que o seu filho, que a sua filha vai profetizar. Amém? Eu posso ver aqui, a Vitória vai profetizar, já está profetizando. Não é, irmão José? Em nome de Jesus. Faz parte dessa promessa. E assim todos os nossos filhos, porque está escrito aqui, meu irmão. Está escrito aqui. Um avivamento que o Espírito Santo ele faz acontecer em uma área específica é o retorno para as Sagradas Escrituras. É o retorno do crente, dos olhos do crente, para se voltarem para as Sagradas Escrituras. E principalmente contemplar as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Isso é um grande avivamento que o Espírito Santo ele traz sobre os servos dele. Amém? E é o que você precisa fazer. Você precisa voltar os seus olhos para as promessas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Voltar os olhos para as promessas do Senhor. Elas são para nós. Amém? Então os vossos filhos e os vossos filhos vão profetizar. Essa é a promessa. Os vossos velhos sonharão. Tem velho aqui? Tem, vai. Até quem está assistindo tem, né? Velho de idade, né? É novo no espírito, mas no corpo físico está no bico do corpo já. E está falando aqui, até você que acha que você já está no fim de carreira, sabe? Até você que acha que já tem que pendurar a chuteira nem cravo mais tem, né? Até você, diz aqui que você vai sonhar. Mas não é sonhar com um programa que assistiu, porque nos muitos pensamentos, né, vem os sonhos, diz a Bíblia. Não é esse tipo de sonho que está falando, que você fica pensando tanto numa coisa que você acaba sonhando. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes a pessoa assiste filme de terror que sonha com o quê? Filme de terror. É? Às vezes assiste uma novelinha de romance, vai sonhar com o quê? Mas toma cuidado, né? Com romance. Ele já, sabe? Não é esse sonho não. É o sonho de Deus. Sonho profético sobre a sua vida. Sonho profético. Oh glória. Amém? Sonho profético. Não tem esse negócio de velho. Eu estou velho, não sirvo mais para nada, não. A Bíblia está falando que você vai sonhar. Toma posse disso em nome de Jesus. E vossos jovens terão visões. Gente, que coisa tremenda. O jovem é muito mais valorizado, não só no que diz respeito à sua força, porque muitos dizem que o jovem tem a força do cavalo, mas o jovem é muito mais valorizado, né? Porque ao jovem, o Senhor dá a visão. Olha que coisa interessante. O Senhor dá a visão.
O jovem precisa tomar posse disso. Porque o espírito jovem, meu jovem, ele vem sobre você para te dar a visão. Viu? A visão. A visão que o Senhor deu para o jovenzinho Samuel, ainda idade tenra. A visão. Ô Samuel, eu estou te dando a visão aqui do que eu vou fazer. Aleluia. Não deu para ele, o velho. O velho de repente estava sonhando. Mas para o jovem estava dando o quê? A visão. Vou fazer isso. Vou fazer isso com os filhos de Eli. Não estão me agradando. Lá no fundo, no fim, vai acontecer isso. Estava dando a visão. Amém? Até Eli teve curiosidade, não adianta. Ele tinha que se contentar, o sacerdote tinha que se contentar com o sonho. Que a visão, quem estava recebendo, era Deus que estava dando para Samuel. Amém? Então, jovem, você tem que ter a visão. A visão de Deus. Amém? Busque a visão de Deus. Minha visão é a faculdade, sua visão não é a faculdade. Faculdade é um secundário na sua vida. Você vai até fazer faculdade, cursar, trabalhar, fazer uma série de coisas. Mas a visão não é essa. A visão, sabe qual é? É do reino de Deus. O reino. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E tendes vencido o maligno. Amém? Eu creio que Deus dá a visão para o jovem exatamente com essa força, essa determinação, sabe? Porque o jovem pode orar mais, pode jejuar mais, se dedicar mais tempo em oração, em vigílias, porque ele tem força. Põe o velho para fazer isso, coitado. Porque o jovem o velho só sonha. Diga, o velho só sonha. Vai botar velho na frente para fazer a obra, a visão, vamos lá, vamos andar, vamos caminhar, não. O velho só sonha. Entendeu? Então, o jovem tem que tomar posse da visão. Tem que tomar posse em nome de Jesus. Eu vejo tremendo isso, principalmente do apóstolo Paulo, né? Tem gente que fala que eu sou fã do apóstolo Paulo, mas eu sou mesmo. Lá em casa, fala, você é fã do apóstolo Paulo, pastor. E o apóstolo Paulo falando com o Tiago, jovem, falando com o Tito, jovem, falando com o Timóteo, jovem, escrevendo para ele, somente Timóteo, né? Era um cuidado, era um zelo tremendo, porque ele sabia do valor que o jovem tinha, apesar de ser em 1 João, que João escreve, vós sois fortes, jovens, mas esse zelo, por zelar da doutrina do Senhor, Paulo ensina e faz questão de passar isso, né? Timóteo, lembra da sua fé, a mesma que houve naquela que sonhava, a sua avó. Lembra da fé que ela tinha, a sua mãe também. Lembra da fé. Jovem, você tem a visão, está escrito aí. Ô jovem, você fica feliz? Amém. Né? E aí, até sobre os servos e as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, ô glória. Mas não está falando de servo e serva aqui, no sentido de servir na igreja. Está falando de escravo, aquelas pessoas que eram consideradas pela sociedade os subalternos, os inferiorizados. Está entendendo? Até sobre eles. Quer dizer, minha gente, o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele é derramado sobre todas as pessoas. Amém? Bom, até aí falamos de Velho Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento, né? João Batista, sabe? Ele dá o testemunho. Se a gente vai em Mateus capítulo 3, versículo 11, tem outros versículos também, mas vamos só nesse, porque a gente não tem tempo para estar lendo sobre todos. Eu vou falar aqui depois só para ficar gravado e para que as pessoas que quiserem assistir e conferirem lá na Bíblia, vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso, porque a palavra de Deus ela é proveitosa. 3:11 que fala assim, lá o testemunho de João Batista, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, conforme o testemunho de João Batista, depois você confere também lá no Marcos 1:8, Lucas 3:16,